quais são as prioridades que você tem na sua vida hoje? Essa pergunta pode ser comum, ela pode ser socialmente aceita, mas você já parou para se questionar sobre o quão real ela é? Porque qual é o significado de prioridade? Prioridade não significa justamente a coisa mais importante? Como que eu vou ter várias coisas mais importantes em um único dia? Bom, se você clicou nesse vídeo, é sobre isso que a gente vai conversar. E para você que não me conhece, eu me chamo Larissa Ren, eu crio conteúdo há bastante tempo aqui na internet e tenho me exposto um pouco mais, cada semana um pouquinho mais por aqui, mas justamente trazendo insights, reflexões, pensamentos, aplicabilidades, enfim, tudo relacionado à produtividade, uma rotina funcional e que envolvam atividades que fazem sentido para você, para a realização do seu sonho e não para aquilo que a sociedade nos cobra. Voltando a falar sobre prioridade, eu quero te apresentar este livro chamado Essencialismo. Ele é do Greg McKeown. Ele fala que é a disciplina de buscar por menos. Neste livro, mais especificamente na página 24, eu me deparei com a seguinte frase: a palavra prioridade deveria significar a primeiríssima coisa, a coisa mais importante. Que é um pouco daquilo que eu comentei no início do vídeo. E por que pra gente, por que pra nossa sociedade tá tão disseminada essa questão das prioridades? Ao refletir sobre esse tema, pensando aqui que eu sou uma mulher com os meus 30 e poucos anos, ou 30 e tantos. Então, se eu sou uma mulher de 30 e tantos anos, eu desempenho o papel de filha, mas eu também desempenho o papel de funcionária de uma empresa. Eu ocupo o papel de empreendedora ou criadora de conteúdo digital, já que eu amo criar e produzir conteúdos aqui para o YouTube e para o Instagram. Eu também ocupo a função dona de casa, já que moro num apartamento e mantenho esse apartamento, então somos dona de casa. Também ocupo o papel de companheira, namorada, já que tenho um namorado. Ocupo o papel de tia, já que tenho sobrinhos. E talvez você esteja se identificando comigo. Talvez você esteja pensando justamente nos papéis que você desempenha atualmente. Se a gente parar para pensar sobre a nossa vida, a gente não desempenha um único papel para ter uma única prioridade. Concorda comigo? Mas entre cuidar do meu sobrinho, porque a minha tia precisou sair e eu vou ficar de babá do meu sobrinho por um tempo, ou manter o apartamento em ordem, cuidar do meu sobrinho é a minha prioridade naquele momento. Então, por mais que eu tenha duas atividades que se choquem, eu sempre vou ter uma única prioridade. Porque a chance de eu querer fazer as duas coisas e de eu me lascar muito fazendo as duas coisas, porque eu não vou fazer nenhuma das duas bem feito, é gigantesca. Então, quando eu li neste livro que a prioridade é aquela única coisa que importa, né? A palavra prioridade deveria significar a primeiríssima coisa, a coisa mais importante. Foi quando eu parei e falei, não, vivemos numa contradição então, porque eu tenho tantos papéis a ser preenchidos, eu tenho tantas atividades em um único dia. Eu, no meu estilo de planejamento, e diante de tudo que eu já aprendi nesse tempo estudando a respeito, eu aprendi que eu posso colocar 3 prioridades por dia. Então, não faz sentido. Isso daqui contradiz tudo o que eu aprendi até hoje. Mas espera lá, ele tem um ponto. A prioridade é aquilo que é essencial, é aquilo que é fundamental, é aquilo com o qual não dá para eu não fazer, seja naquele momento,
seja para um resultado que eu quero obter. Então, se eu tenho como objetivo melhorar não só a minha qualidade de vida, mas enquanto eu faço isso, eu tenho o genuíno interesse de impulsionar outras mulheres a fazerem o mesmo, a forma que eu tenho de fazer isso hoje é criando conteúdo para a internet. Então, se eu não criar o conteúdo, eu não vou atingir esse meu objetivo. Isso, para mim, é prioridade. Eu preciso alocar tempo no meu dia a dia para lidar com essa prioridade. Se a gente começar a falar aqui, né, dos imprevistos, até aquilo que é imprevisto precisa ser pensado no... E agora o que eu vou fazer? Porque o imprevisto é aquilo que vai roubar um tempo seu para algo que se torna prioridade do nada. Ou seja, o que você tinha como prioridade naquele momento precisou ser realocado, mas você tem que realocar. Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. E eu sei que muito recentemente eu fiz um conteúdo lá no Instagram falando exatamente sobre isso. Acreditar que eu posso fazer tudo e que eu dou conta de tudo foi uma, se não a principal mentira que eu me contei por muitos anos na minha vida. Porque na minha cabeça, genuinamente, eu sou capaz de fazer e ser quem eu quiser. Só que se eu não escolher um caminho, se eu não souber focar naquele caminho e dispensar todos os outros, eu vou acabar sem ser nada. Um exemplo claríssimo do que acabou de acontecer hoje mesmo. Eu tive uma aula agora de manhã e uma amiga me ligou. Uma amiga que não mora aqui em São Paulo, ela mora lá em Brasília. Ela ia passar por São Paulo numa viagem que ela tá fazendo. E ela falou, amiga, o que você acha? Eu tava pensando, a gente deve passar por São Paulo por volta de 1h da tarde. O que você acha da gente se encontrar pra almoçar? Eu tinha planejado que eu e o namorado, a gente ia passar amanhã em casa, já que eu ia estudar e tudo mais, a gente ia almoçar o que já tem pronto na geladeira e a gente ia pra Bienal. Só que, poxa, é uma grande amiga minha, a minha melhor amiga, sabe? Ela tá viajando, ela, o esposo, a filha. Eu não os vejo há muito tempo. Vamos almoçar com eles. A gente não organizou aqui a comida, a gente escolheu ir pro restaurante, encontrar com eles, a gente almoçou com eles, a gente se divertiu, a gente conversou, deu risada, e eu fiquei babando aquela pequena maravilhosa, porque eu adoro criança. E enquanto eu estava lá, eu estava realmente lá. Eu não fiquei pensando, tipo, porque eu tinha que fazer, porque eu tinha que estar, porque eu tinha que... Não, a minha prioridade naquele momento se tornou aproveitar os meus amigos. Por que você tá gravando aqui ao invés de estar na Bienal? Pois é, a gente caiu na pegadinha do tempo. Aparentemente ia chover, mas agora o tempo já abriu. A gente só não quis descer mesmo. Como meu namorado tem compromisso às 5h da tarde, a gente ficou em casa. E é isso. Sabe? Pra Bienal a gente pode ir um outro dia. Só que esse exemplo que eu dei hoje, ele é um exemplo real e factível, mas ele não muda toda a minha vida por eu ter aceitado ir almoçar com a minha amiga. Diferente, por exemplo, de uma oportunidade de emprego, de um novo cargo que você decide aceitar ou não, de uma viagem que você decide fazer ou não. Existem escolhas na nossa vida que, se a gente não tem muito claro na nossa mente qual que é a nossa prioridade, a gente só sai escolhendo, porque a gente está vivendo, sem saber para onde a gente vai, sem saber no que aquilo vai dar, sem pensar
Será que o resultado provável dessa escolha faz sentido para mim? Ou será que o resultado provável de não escolher este caminho é o que faz mais sentido para mim? A prioridade, minha amiga, a prioridade, ela é a principal coisa. Ela é o seu foco. Ela é o seu objetivo. E traduzir isso para a nossa sociedade contemporânea, para o nosso dia a dia, é extremamente complexo, de fato. Na minha vida, o que tem me ajudado já há alguns anos é separar a minha vida por cenários, ou melhor, por categorias, como pessoal, relacionamento amigável, relacionamento amoroso, família, emprego, sonhos, saúde, fé. Em cada uma dessas categorias existem atividades que eu tenho como objetivo ali. Só que, ao ler aqui, neste livro, a respeito de prioridade, eu me lembrei de um vídeo que eu assisti há alguns anos. Esse vídeo foi feito por uma influenciadora chamada Roberta Frossard. Eu não sei se esse vídeo está disponível mais, a Roberta passou por algumas situações nas quais ela acabou removendo o YouTube dela do ar e ficou um tempo off. Ela tem voltado aos poucos. Ela é uma pessoa incrível, me parece, pelo menos, né? Os vídeos que ela faz são vídeos muito bacanas de dia a dia e ela pensa de uma forma que me agrega muito para minha vida. Mas eu lembro deste vídeo dela, onde ela falava sobre como ela organiza a vida dela em núcleos. Então, para ela, fazia muito sentido que o núcleo principal fosse ela, o namorado, o tal noivo, e o cachorro. Acima dele, vamos dizer ali, sei lá, a academia. Então, por exemplo, se a escolha é entre ir para a academia ou cuidar do cachorro, a escolha dela vai ser cuidar do cachorro, porque aquele é o principal, aquele é o núcleo de importância dela. Foi aí que eu comecei a pensar na minha vida. De todas as categorias que eu tenho na minha vida, dos papéis que eu entendo que eu exerço na minha vida, quais são os inegociáveis? Quais são aqueles que não importa o que acontecer, eu vou fazer o impossível para não abalar? Muito difícil chegar nessa resposta. É muito, muito, muito difícil. Mas para mim, hoje, no cenário que eu tenho de vida, eu aprendi que para eu melhorar para as outras pessoas, eu preciso primeiro prestar atenção em mim. O meu núcleo hoje envolve basicamente eu, meu namorado, a nossa relação e a relação que a gente tem com a nossa família. Só que quando eu falo de eu tô falando de cuidar da minha saúde mental, de cuidar da minha saúde física. Se eu preciso escolher entre estudar para pós-graduação ou ir para academia, às vezes eu escolho ir para academia ainda, mas eu preciso focar na pós-graduação. E eu tô te falando tudo isso porque é literalmente um processo. É algo que vai mexendo e abalando crenças que a gente tem na nossa cabeça. Às vezes, coisas como eu falei antes, sabe? Eu verdadeiramente passei muito tempo da minha vida acreditando que eu era capaz de tudo e que eu podia qualquer coisa. Essa foi a maior mentira que eu me repeti. Eu espero que você não tenha chegado nesse ponto. E eu espero que este vídeo colabore com a construção de uma vida que faça sentido para você. Porque muito mais do que agradar o seu companheiro, ou seu pai, ou a sua mãe, ou, enfim, a pessoa mais importante para você, o quão feliz você seria se efetivamente você aprendesse a se agradar. Porque quando você se agrada, você transborda para os outros.
É o que uma música católica fala muito, né? Que a boca fala daquilo que o coração tá cheio. A gente precisa se cuidar para transbordar. Quando eu efetivamente entendi isso, muita coisa começou a mudar na minha vida. Muita coisa. E esse é o recado que eu gostaria de compartilhar contigo. Se você se interessa por esse tema, Essencialismo é um livro que tem feito bastante diferença aqui em casa. E eu espero que você tenha gostado do vídeo e possa extrair algo efetivamente útil e prático para o seu dia a dia, para a sua realidade. Aqui do lado eu vou deixar alguns vídeos que o próprio YouTube está recomendando para você. Eu espero que você tenha deixado seu joinha, seu comentário aí embaixo e a gente se vê na próxima semana. Tchau!